Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um puff usando essas madeirinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma porta de guarda-roupa, ó. E isso aqui é o resto de um estrado de cama. Eu já fiz algumas coisas com estrado de cama, fiz separador, fiz outras coisas que eu não lembro agora. Mas hoje eu vou fazer um puff redondo. Então vamos lá pro vídeo. Eu vou medir aqui essa tábua, essa porta aqui de guarda-roupa para poder serrar ali usando a serrinha tico-tico. E vamos lá. Vou marcar também aqui os tamanhos das madeiras, deixar tudo certinho. E vou mostrando tudinho para vocês. Então vamos começar o vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi soltar as madeirinhas, ó, batendo com o martelo, assim, ó, soltando todas. Depois eu retirei esses grampos aqui, bati primeiro com o martelinho. Esses grampos são enormes, gente. Aí com o alicate eu fui puxando assim, ó, até retirar todos os grampos, olha só. Assim. Aí vou fazer aqui e volto a mostrar pra vocês. Agora eu vou medir aqui, ó. Peguei esse lugar americano, ó. Ele mede 35 centímetros de largura. E eu vou medir aqui para poder serrar. Eu vou cortar 2 tampos desse de 35. Aí eu vou riscar aqui e depois eu vou serrar com a serrinha tico-tico. Já marquei um. Aqui, vou deixar aqui bem clarinho para eu poder ver na hora de serrar, né? Porque essa madeira já é bem clara, não fica difícil. Aqui vou marcar o outro e vamos para a serrinha. Olha, gente, já fiz aqui as marcações, ó. Agora eu vou serrar. Vou dar uma arrumadinha aqui, ó, com a serrinha tico-tico. Coloquei o prendedor aqui para a madeira não escapar. E agora vamos serrar a madeira aqui. É bem simples, como vocês já sabem. Aí eu vou serrar todas as partes que eu preciso aqui. E aí eu volto a mostrar para vocês. Gente, cortei dois tampos desse aqui, ó, com 35 centímetros. Esses daqui eu cortei 3 menores, tá? Eles têm 25 centímetros. E aqui eu cortei 7 madeirinhas dessa, ó. Cortei 7 com 40 centímetros, tá vendo? Aquelas madeirinhas lá do estrado de cama eu cortei, ó. Agora vamos pra montagem. Olha, gente, eu fiz uns pré-furos aqui, ó, usando essa broca aqui bem fininha, própria para madeira, para eu não me perder. E agora eu vou começar a montagem. Para montar é bem simples, eu só vou parafusar, ó, vou usar esses parafusos aqui, ó, parafuso até grande, né, já que é um puff que vai sentar pessoas, então tem que ser uma coisa bem resistente. Então, tô usando os parafusos aqui até um pouquinho grande. Essas madeirinhas aqui, elas suportam esse parafuso, que são umas madeiras bem resistentes, né? Já que eram de estrado de cama, que tem que ser uma coisa resistente. Então, são bem fortes essas madeiras e vai ficar muito bom e bem resistente. Então, aqui eu só fui parafusando, ó, as madeirinhas no tampo, aqui eu já terminei. E vou fixar o tampo de cima, ó. A mesma coisa que eu fiz embaixo. Eu acelerei bem o vídeo aqui para não ficar muito longo, mas ó, dá perfeitamente para entender, porque é bem simples. Só tô parafusando, colocando 2 parafusos em cada madeira.
Bom, gente, já secou, ó. Agora eu vou encapar o assento com esse tecido aqui, ó. Vou grampear ele todinho aqui, ó. Vou virar aqui de cabeça para baixo e vou grampear usando o grampeador. Bem simples, ó. Vai ficar um acabamento bem legal. Aí eu só vou grampear aqui em toda a volta. Aqui eu já grampeei, ó, como ficou bem fofinho. Agora eu vou fazer a parte de baixo aqui, que eu até já tinha começado. Grampeei o tecido aqui para agilizar e peguei esse pedaço de espuma e vou colar aqui em volta das madeiras para fazer um acabamento. Agora é só esperar secar a cola e eu vou grampear esse tecido aqui. Olha só, já grampeei aqui todo o tecido, ó. Fiz um acabamento aqui também com o próprio tecido. E agora eu vou colocar os pezinhos, ó. Já coloquei 2 e vou colocar esses outros 2 aqui. Só parafusar aqui, ó. Eu coloquei um outro suede de uma outra cor, gente, para dar um contraste, para ficar bem diferente, né? Dar uma quebrada no marrom. Então, só vou parafusar os pezinhos aqui para continuar. Olha só. Eu vim aqui para a cozinha porque lá fora começou a garoar, então eu tive que mudar o cenário. Já terminei aqui a parte de baixo, agora eu vou virar para fazer as laterais, ó. Ele ficou super firme, gente, olha só. Bom, gente, ó, agora vamos para as laterais. Eu tenho essas espumas aqui, ó, pedaços. O ideal seria uma espuma inteira para dar a volta, né? Mas eu não tenho. Então, eu tenho esses pedaços aqui que já é reaproveitamento. Então, eu vou usar eles mesmo. Para isso, eu vou unir assim, ó. Vou passar fita crepe para unir as espumas, para elas ficarem bem unidas. Mas aí, quando eu colocar o tecido, vai ficar firme, não vai soltar a espuma. Vou colocar fita crepe e em cima dessa espuma eu vou fazer um acabamento com manta acrílica. Então vai ficar um acabamento bem legal. Mas eu vou grudar todas as espumas assim com fita crepe. Olha só, passei fita crepe em toda a volta. Agora eu vou passar a manta acrílica para fazer um acabamento, ó. Vou passar a manta acrílica aqui e também vou passar a fita crepe para segurar. Assim, ó. Porque quando eu passar o tecido, aí vai ficar firme, ela não vai escapar. Então, não há necessidade de passar cola nem outras coisas. Vou passar só a fita crepe mesmo. Até porque se eu quiser desmanchar depois é mais fácil. Esse é o tecido, ó, que eu vou encapar aqui. Aí que eu vou fazer. Vou virar aqui de ponta cabeça e vou colocar por aqui por baixo, ó. Vou colocar ele por aqui por baixo e vou grampeá-lo. Assim, ó, gente, ó. Vou grampear aqui com o grampeador toda a volta dele para depois ele ficar assim, esticadinho, e eu grampeio na parte de baixo, ó, bem simples. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso aqui. Vou só grampeando assim toda o tecido em toda a volta aqui, grampeando no assento, tá? Só que pela parte de baixo, porque aí os grampos não vão ficar aparecendo, não vai ficar mostrando que tem grampos. Bom, já terminei a parte de baixo, né? Quer dizer, a parte de cima lá do assento. Agora eu vou finalizar aqui, ó. Vou esticar bem o tecido e vou grampear aqui na parte de baixo, né? Como vocês podem ver, ele está virado de ponta cabeça. Então, eu vou grampear o tecido aqui, esticando ele bem, para ele ficar bem lisinho, ficar com um acabamento bem legal. Então, só vou grampear aqui, ó, o tecido todinho, recortar esse excesso, né? E aí eu mostro pra vocês, gente. Eu tenho que fazer isso aqui com calma, então demora um pouquinho, tá? Já já eu mostro pra vocês. Gente, já acabei de encapar, ó, como ficou. Aí aqui é o finalzinho do tecido, ó. Que eu vou passar essa cola aqui, né? A mesma que eu usei antes. Ela é a cola universal. Aí vou passar ela aqui pra colar o finalzinho do tecido aqui, ó. Deixar bem coladinho, vai ficar praticamente imperceptível. Aí só esperar secar. E aqui, gente, eu vou passar esse pedaço de tecido aqui da mesma cor do tecido de baixo, também com a cola, ó, para fazer um acabamento aqui, um detalhe, para dar uma quebrada nesse marrom, né? Então, eu vou passar aqui em toda a volta, só usando a cola mesmo. Bem esticadinho assim, ó. Vai ficar mais bonito e ficar com um detalhe diferente. Gente, olha aqui o puff como ficou. Coloquei esse pedacinho de tecido aqui para dar uma quebrada no marrom, né? Para não ficar tão marrom, então eu coloquei
essa outra cor aqui que também é suede, tá? E vocês viram que eu fiz tudo com reaproveitamento. Então, assim, eu não tive que comprar nada, ficou bem fofinho, ó. Ficou super resistente, não ficou muito pesado, pesa em média em 7 quilos. Mas, ó, dá pra sentar, não cai, tá vendo, ó? Ficou bem firme, bem certinho, ó, bem durinho, a gente não cai. E vai ser muito útil aqui em casa, ele vai passear aqui pela nossa casa, né? Vai ficar lá no quarto dos meninos para jogar videogame sempre que chegar alguém. Vou aproximar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. E olha só, não ficou exatamente perfeito. Também foi a primeira vez que eu fiz, né? E assim como ficaria mais perfeito se a espuma fosse inteira, a espuma da lateral, né? Se a espuma fosse inteira, ficaria mais perfeito. Mas como foi tudo reaproveitamento, para mim tá bom. Não tive que gastar com nada, não tive que comprar nada. Então para mim tá valendo. Melhor do que jogar essas espumas fora, essas madeiras e colocar mais lixo no meio ambiente. Então fiz esse puff que vai ser útil aqui em casa, né? Às vezes chega os coleguinhas do meu filho para jogar videogame, e aí tem que ficar pegando as cadeiras da minha cozinha. E agora não, agora vai ter esse puff aqui para ser usado. E também, gente, dá para usar ele como mesinha de apoio, ó, do ladinho aqui do sofá. Olha só que charme que ele fica. E vocês, o que acharam? Deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve se ainda não for inscrito. E ativa o sininho e me segue também lá no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Beijo, 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 beijo.